quem é você, enfim, de onde você vem, onde nasceu, enfim, tua vida, que família é essa aonde você nasce, e, enfim, um pouco de ti, assim, um pouco começar por aí. Obrigado Joana, Ricardo, pelo convite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigado pelo convite. Eu estou acostumado sempre a falar sobre o meu trabalho, né? Sobre o meu processo, sobre as minhas práticas como fotógrafo, como artista, mas eu gosto como hoje, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre um objeto artístico, que é a cidade, né? E como o trabalho lidando com a cidade me transformou no meu trabalho. Eu entrei na fotografia. Bom, vou voltar um pouquinho antes, né? Um pouquinho para falar um pouco da minha vida. Eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, na periferia, num bairro chamado Bento Ribeiro, que é periferia da Central do Brasil, que é uma grande linha de trens que corta a cidade toda para as margens, né? E a minha infância em Bento Ribeiro, que é uma cidade, que é um bairro de subúrbio, sempre foi povoado de muitas imagens que depois eu me dei conta que eu perdi na vida adulta, né? Que eram as imagens das festas, principalmente das festas de santo, de Cosme e Damião, que é muito forte aqui no Rio de Janeiro, o carnaval. Então, assim, eu tive uma infância na rua, né? Mais livre, construindo o imaginário do meu bairro, das coisas do meu bairro, que eu fui perdendo quando eu fui também conhecendo a cidade. Me lembro que até entrar na universidade, eu circulei muito pouco pela cidade. E todas as vezes que eu circulava pela cidade era sempre com olhos assim muito deslumbrados. Vim de uma família assim muito pobre, então assim, o meu meio, quando eu saía do meu bairro era ou para ir no médico, ou eu, ou alguém da minha família precisava ir no médico, então precisava se deslocar do meu bairro para ir até, isso era um evento muito grande para mim. Mais tarde, na adolescência, foi quando eu descobri a cena do rock, então eu saía um pouco, mas ainda não para uma cidade mais formal, era para ir para outras periferias onde tinha uma cena acontecendo, então a gente ia correndo para esses cenários. E na universidade, quando eu saía do meu bairro para ir para o fundão e para o centro da cidade, onde havia algum tipo de vida cultural, artística que eu podia consumir. Então, essa minha trajetória pela cidade foi sempre dentro de um ônibus ou do trem, que era feito esse meu deslocamento. Na universidade, eu fui fazer Belas Artes, fui fazer gravura, foi onde eu tive toda a minha formação estética, de visual e de contato com a imagem. Muito antes da fotografia, meu contato com a imagem foi nessa formação artística, né? Então, a imagem primeiro ela veio para mim, mas no desenho, no fazer do desenho e da gravura, que também é um tipo de desenho. E a fotografia, eu venho de uma família muito pobre, sempre foi uma ferramenta muito cara. Na universidade eu tive contato com um laboratório, fiz durante pouco tempo, laboratório de fotografia, então eu tive contato com fotografia analógica, mas assim, para mim foi uma luta conseguir comprar um pacote de papel e no laboratório meu contato com fotografia foi uma caixa de papel onde nem consegui desenvolver muita coisa, fazer muita coisa, porque era pouco tempo e pouco recurso. A fotografia sempre foi muito cara, né? Assim, filme era muito caro, a revelação era muito cara, o equipamento era muito caro. Então, o meu contato com a fotografia analógica foi apenas um desejo, uma introdução, uma vontade. E a fotografia ela aconteceu para mim de verdade com a fotografia digital. E quando o equipamento começou a se tornar mais barato, principalmente a produção e a revelação, né?
e com isso me permitiu experimentar. Assim, o contato que outros fotógrafos tinham de experimentar a fotografia nos seus laboratórios, fazendo experiências e tal, eu tive na fotografia digital. Então, assim, no fazer da fotografia digital me permitiu essas experiências, experimentações. A fotografia também aconteceu na minha vida, também pela esfera política. Na época da universidade, eu tive uma participação no movimento estudantil. Então, assim, ela entrou também por essa via do político, ativista, militante, na esfera de que a minha fotografia servisse como registro do que eu via acontecendo no mundo, assim, principalmente nas questões sociais, como acompanhando os movimentos sociais. Então, minha fotografia era uma fotografia muito instrumentalizada e militante, ativista. Então, no momento que a cidade começou Então, não, na verdade, eu comecei fotografando eventos culturais e religiosos, manifestações culturais e religiosas, então festas populares. Então, na verdade, foi esse o meu começo. Registro de festas populares, como Folia de Reis, como Festa de Santo, Carnaval. E daí eu passei para fotografar movimentos sociais. Eu tive contato na Providência com o movimento de resistência contra as remoções forçadas. Então foi o começo de uma fotografia mais engajada, assim, e mais próxima como uma ferramenta de direitos humanos. Depois eu fui fazer a Escola de Fotógrafos Populares na Maré, que quem lá do Rio talvez não conheça, mas foi um projeto do João Roberto Ripper, que é um dos maiores documentaristas do Brasil, e ele desenvolveu um projeto na Maré de formação de fotógrafos documentaristas, com essa intenção que a fotografia servisse como uma ferramenta de direitos humanos e que os próprios moradores conseguissem fotografar o seu cotidiano de uma forma mais amorosa, dentro de uma perspectiva de empatia, de uma disputa de narrativa, mas através dessa empatia. Porque ele percebia que as favelas do Rio sempre eram retratadas pela essa dimensão da ausência e da criminalidade. A iconografia que existia das favelas do Rio eram sempre por intermédio do fotojornalismo e da crônica policial. Então, o Ripper montou, dentro da Maré, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, um projeto de formação, e com isso ele contou com o apoio da toda a comunidade fotográfica do Rio de Janeiro, para que instrumentalizar esses fotógrafos. Foi criado na Maré o maior banco de imagens, se não me engano, deve ser o único até hoje, de imagens de favela, de periferia, de territórios populares, porque o projeto era uma formação de qualidade de fotógrafos documentaristas. Esses fotógrafos alimentariam um banco de imagens de fotografias de periferia, de favela, e uma agência que era uma agência fotográfica que era para que esses fotógrafos tivessem algum tipo de subsídio, pudessem fazer esse trabalho documental. Infelizmente, o Imagens do Povo ainda se mantém, mas o projeto como um todo de agência fotográfica, de banco de imagens, acabou. Os fotógrafos saíram, cada um foi seguindo a sua carreira, mantendo ainda a fotografia documental, mas foi seguindo a sua carreira. Então, assim, a fotografia, para mim, nesse momento, ela era uma fotografia de memória e uma fotografia ativista, mas esse contato com essa discussão de cidade que se travava ali, numa disputa política, foi me moldando. Eu fui entendendo o que era a cidade com esse contato com os movimentos sociais, com essas lutas
foi me formando, a minha visão de cidade. E a partir daí, desse entendimento dessa cidade em disputa, da minha necessidade de ter um discurso sobre o que eu estava vendo ali na cidade, eu fui utilizando a minha formação artística, a minha formação de trabalhar as imagens para conseguir ter um discurso meu, autoral, da cidade. Eu comecei a entender que o que eu fazia era um trabalho de paisagem. Então, no começo, eu já tinha um acervo de fotografia documental que englobava a luta pelo direito à cidade, a luta contra as emoções, as manifestações políticas. Então, eu tinha um acervo muito grande de fotografia documental. Mas isso, num primeiro momento, eu não via esse trabalho de fotografia documental como um trabalho autoral ainda. Era um trabalho de memória, que eu achava que era muito importante de ser feito, era um trabalho de apoio aos movimentos sociais, também que eu achava que era importante ser feito, mas a minha experimentação no campo da fotografia autoral, ela se deu nessa travessia da minha casa, que era em Olaria, até a zona sul do Rio, onde eu trabalhava dentro do campus da UFRJ, na Praia Vermelha. Então, assim, eu saía da zona norte, que é uma zona mais pobre de periferia, para a zona sul, todos os dias de ônibus, vendo a cidade se transformar e entendendo o que era essa transformação da cidade e querendo fazer esse registro. Então, eu comecei a fotografar da janela do ônibus de celular, fragmentando a cidade, e depois, no meu laboratório, que era o meio digital, então eu tinha um volume muito grande de fotos que eram feitas de celular pela janela nesse trânsito, acompanhando todo dia a cidade mudando. O meu ônibus passava principalmente na região portuária, que era a região onde aconteciam as intervenções maiores, né, tanto de remoção quanto e também de gentrificação, porque era uma parte da cidade que estava mudando de perfil. Era uma cidade que queria ser globalizada, uma parte da cidade que queria receber os turistas, né? Então, eu sabia, e era uma cidade que estava se transformando muito rapidamente. Então, era canteiros de obras, prédios sendo demolidos, prédios sendo erguidos. E a maneira de eu acompanhar esse processo de mudança era todos os dias fotografando de celular pela janela. Juntei um volume enorme de imagens, que eu ainda não sabia o que eu faria com essas imagens. A minha intenção era reconstruir esses prédios que iam via abaixo, e aí essa memória se perderia. Reconstruir com esse material que eu fotografava no ônibus, e ao tentar reconstruir esses cenários, essas paisagens, começou toda uma experimentação estética, porque as imagens elas não se casam, elas têm lapsos, elas se repetem. Então, foi nesse processo que e assim, claro que aberto para receber esses estranhamentos e dar um sentido estético, né, para o que acontecia, que eu estava vendo acontecer ali, quando eu juntava uma imagem com a outra e que elas não encaixavam. Me parecia que estava fazendo uma imagem cubista, porque os ângulos não encaixavam. Então, de ver ali que ali era uma possibilidade estética e que isso ia aumentando o meu repertório, a cada imagem que eu construía, os lapsos, as ausências, as temporalidades indicavam um caminho, eu fui construindo até começar a perseguir nessas imagens. E aí eu estava construindo uma cidade, que era uma cidade que, ao meu ver, ela dizia mais, ela era mais próxima do que eu via, que era a imagem que eu passava pela janela do meu ônibus, era uma imagem mais próxima da realidade que eu percebia, que eu sentia, que eu queria representar, do que uma imagem estática ou instantânea que eu pudesse fazer com os recursos da fotografia, né, mais convencional.
Então, eu estava fazendo uma fotografia expandida, assim, nesse sentido, de juntar tempos diferentes, momentos diferentes, e não me prender numa construção mais realista, mas assim, de deixar que todas essas coisas acontecessem e tirar partido disso. Acho que eu já falei muito, né? Eu queria falar. Não, tá ótimo. Na verdade, eu queria que tem uma coisa que você fala, né, nas tuas falando sobre a fotografia, que é essa coisa da temporalidade, né? Que você acabou de falar, que é uma fotografia que junta muitos tempos, né? Dessa coisa fragmentada que você foi, de alguma maneira, reconstruindo. Mas eu queria dar um passinho para trás, porque enquanto você falava isso, eu fiquei pensando na tua formação como gravador, né? Como alguém que tem é um outro tempo, né? É um tempo mais hiper distendido para construir uma imagem, né? Para construir uma imagem que ela vai se replicando, óbvio que não é nunca igual, mas é uma imagem, né? Como é que aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, como é que você chega nessa, enfim, na gravura, né? Você falou rapidamente aqui que tem uma buscava em outros lugares, longe de Bento Ribeiro, uma cena, né, das cidades, tá? Mas eu queria saber um pouquinho como é que você chega na gravura e como é que é essa passagem da gravura, o que na tua fotografia ainda guarda esse registro da gravura? Tem alguma, você consegue enxergar alguma relação entre essas duas formas aparentemente tão diversas de construir a cidade, construir uma imagem dela? Eu Não, queria, assim, eu fale, posso Ricardo. só acrescentar, queria só acrescentar uma outra coisa para a gente já fazer esse blocão assim lá do começo, porque eu fiquei curioso sobre dois aspectos que também têm a ver com esse momento da sua formação. Em primeiro lugar, que você ofereceu para a gente, digamos assim, já um sumário, né? Uma súmula de toda a sua trajetória, mas nessa narração parece que essa transição assim entre aquela infância em Bento Ribeiro e depois a entrada na Escola de Belas Artes da UFRJ, ela foi narrada com uma certa naturalidade que eu imagino que não correspondeu também a como é que isso se aconteceu na sua vida, né? Imagino, era natural para você projetar o seu futuro como um artista plástico, aluno da Escola de Belas Artes da UFRJ na sua infância? Imagino que talvez o percurso tenha sido um pouco mais acidentado do que você narrou aqui para a gente, ou não. E a segunda pergunta que eu queria fazer em relação à gravura também, uma das coisas que a gente fala, que a gente escuta muito em relação à gravura, quer dizer, é que ela que ela é uma espécie de arte mais democrática por conta da sua reprodutibilidade, né? E a gente tem toda uma tradição de artistas que buscou valorizar esse aspecto, desde o Carlos Scliar e talvez até antes, né? Com clubes de gravura, que viam na gravura um tipo de arte político e democrático, né? Isso também te inspirou a procurar a gravura nesse primeiro momento, ou foi uma busca estética pela matéria, pela linguagem específica da gravura, especialmente a gravura brasileira? Não, excelente. Não, eu dei esse pulo, né? Porque eu estou acostumado sempre a falar do meu processo artístico, do meu trabalho, e não falar da minha vida, né? Então, assim, é natural dar esse salto. Mas, assim, como eu falei, eu vim de uma família muito pobre, né? Assim, Bento Ribeiro, da periferia. E o sonho da minha família era que eu entrasse na carreira militar, que eu fosse militar. Meu avô era da polícia, foi da polícia militar e tal. Então, assim, o meu tio também, ele tinha esse sonho de carreira militar. Então, eu me lembro que quando criança, meu tio fazendo exercícios, fazendo as coisas para poder passar nas provas na carreira militar. E esse era o meu desejo da minha família. Mas eu sempre eu sempre tive muito ligado à leitura, à fantasia. Então, eu
eu tinha um desejo muito grande de ter uma vida diferente dessa que eu via, que estava sendo colocada pela minha família como seria uma vida de sucesso, que era entrar para a carreira militar, para a vida militar. E eu tinha acesso a leituras e clássicos e romances e tal. Eu queria conhecer o mundo, eu queria viajar. Então, imaginava uma vida diferente dessa vida de militar, uma vida de viagens. E também eu já, desde sempre, tinha uma inclinação à esquerda, desde da adolescência. Então, assim, eu não conseguia me ver encaixado numa vida de disciplina militar. Mas... E eu ligado também à cena do rock com os amigos, que é de onde veio muito esse meu desejo de desenho, de desenhar, por causa das capas dos discos, né? E dos shows. Então, eu não me encaixava nesse modelo. Quando eu sempre fui muito, muito bom aluno na escola, sempre por causa da leitura, né? Me interessava muito principalmente por geografia e história. Então, eu sempre fui ligado à área de humanas. E na época, quando estava na época do vestibular, eu cheguei para minha família e disse que ia fazer a prova para uma dessas provas para AMAN, sei lá, sargento, especialista. E peguei o dinheiro da inscrição e me inscrevi para fazer para o UFRJ e para Belas Artes. Aí passei na habilidade específica e me inscrevi em gravura, não só por ser uma arte mais democrática, como o Ricardo falou, mas também pelo caráter político que a gravura tem, né? As gravuras, tanto as gravuras soviéticas quanto as mexicanas. Então, a gravura sempre foi uma arte também de se comunicar com o popular, né? Uma arte de comunicação, muito mais de ser acessível como aquisição no colecionismo, uma arte mais democrática nesse sentido, mas também era uma arte de se comunicar com o povo, né? E eu entrei para a gravura pensando nesse sentido, né? Quando eu entrei para a Escola de Belas Artes, foi no momento que os centros acadêmicos estavam todos fechados, estava dando uma reabertura dos centros acadêmicos, então eu já, no primeiro período, já estava na reconstrução do centro acadêmico. Então, assim, já entrei no primeiro período já no movimento estudantil, reabrindo o centro acadêmico. Eu fui do DCE, da UFRJ também. Então, assim, a gravura, ela para mim, foi muito mais do que eu tinha uma certa antipatia com a pintura, porque eu sempre achei uma pintura como uma arte mais elitista, né? Apesar que na Escola de Belas Artes não tinha nada de elitista, né? As pessoas, quer dizer, a elite vai fazer medicina, vai fazer engenharia, ou vai fazer Parque Lage, que é uma escola que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Então, assim, a Escola de Belas Artes não era assim, não tinha esse caráter elitista. E na gravura, eu tive essa formação mais estética mesmo, né? Assim, de pensar a imagem primeiro como discurso, né? Então, assim, eu tentei vergonha de mostrar as minhas gravuras, porque, assim, apesar de ter sido um laboratório para entender e aprender a construção formal da composição, as minhas gravuras eram muito panfletárias. Eram gravuras assim de manifestantes carregando faixa, punho erguido. Então, assim, eram gravuras muito literais, um discurso muito literal. Então, assim, não tenho muito. Poucas gravuras dessa época já entraram num discurso, numa subjetividade ou num lirismo, assim, mas a maioria era uma gravura mais política, mais engajada, repetindo o que eu via também. Mas
gravura que eu mais me identifiquei foi a Xilo, né? A xilogravura. E também interessante, porque a xilogravura, por mais que você chegue ali nela com um desenho pronto, ela interfere também, é mais ou menos como meio da gravura, da fotografia que eu fiz, que essa fotografia fragmentada, que na hora de juntar, o meio está me dizendo, ele às vezes dita o que vai sair ali. Então, eu oriento um pouco a minha sensibilidade, mas a minha matéria já está ali, e ela é dos fragmentos que eu fotografei a cidade, eles que vão ditar. Então, eu vou fazer escolhas ali, mas eu tenho um material para trabalhar que vai me ditar mais ou menos o que vai sair no final. E na Xilo também é isso, né? Ela não deixa você... É diferente do metal, ou da litogravura, onde o desenho, o teu traço é mais colocado de forma mais natural. Na Xilo você tem um meio que ele vai tipo, te dizendo o estilo que você tem que ter, como é que você vai fazer e tal. Então eu gostei muito de trabalhar com a Xilo. A Xilo ela me moldou a minha linguagem muito mais do que o meu desenho. Então eu moldei a minha linguagem para o que o meio me permitia. E eu tinha e também não só isso, mas também assim, os grandes artistas que eu me inspirava, a matéria também era muito clara ali, você vê a madeira, de você vê o meio, né? Que era principalmente o Lívio Abramo, é um grande gravador, também que fazia muitas paisagens. O Adir Botelho, que foi meu professor. Então você olhava o trabalho deles, você via que a síntese, né, a textura, era muito mais presente, a Xilo como linguagem era mais presente nesse trabalho do que os outros, que o desenho era mais livre, então você podia ter um traço mais marcante. Depois eu vendo, engraçado assim, que eu estou falando isso agora, parece que natural, né? Que quando eu comecei a fazer essas montagens, que a gravura já estava presente ali. Não, eu quero fazer uma fotografia inspirada na gravura. Não, assim, eu vim perceber isso depois com o tempo, de como essa minha formação na gravura estava impregnada no que eu estava fazendo ali sem perceber. Quando eu percebi que a paisagem que eu estava montando remetia muito ao que já estava no meu subconsciente, das gravuras, das paisagens do Lívio Abramo, principalmente, eu falei assim, caramba, isso aqui tem muito a ver com essas gravuras do Lívio Abramo que me habitaram esses anos todos de gravura, né? E estavam ali. Então, naturalmente se colocaram, eu fui perceber isso depois. Eu tenho aqui atrás aqui de mim, tem uma montagem de fotos que eu fiz da perimetral, que é completamente gravura, sabe? Assim, isso está na minha formação subjetiva de estética. A gravura está muito presente. Tem bastante com a fotografia modernista, né? Mas eu vejo muito isso como gravura. Vejo esse trabalho como um trabalho de gravura. Apesar assim, de ter as imagens serem fotográficas, tem muito pouco assim, de montagem nesse trabalho, mas tem na montagem como quando eu fragmento essas imagens, quando eu monto elas, então eu tenho a gravura presente nessas escolhas que eu faço. Eu acho que, será que eu te respondi, Ricardo? Eu não quero também ficar falando muito, não, gente. Por favor, me A gente segura. está adorando, eu estou adorando você falando. E eu queria te perguntar uma outra coisa. Você fala de uma fotografia engajada, de uma fotografia popular, né? Essa coisa importante que foi a escola de fotógrafos, né? Imagens do povo, de uma fotografia afetiva, né? Saindo um pouco desse lugar de isso, né? De uma imagem quase caricata das favelas e aí um pouco olhar para esse outro lugar, né? Mas de alguma maneira você está na tua própria produção, você identifica como dois momentos, né? Uma fotografia documental muito colada no registro e uma fotografia que é essa decomposição e recomposição da cidade.
eu acompanhei um pouquinho, né, lá das, enfim, do Favela Cidade, as coisas lá na Providência, fico pensando que essa coisa me parece que tem mais relação entre essa fotografia documental que você fala e de uma fotografia, de uma construção de uma imagem que não é do registro, exatamente. Como é que você lida com essas várias dimensões, né? Então, fotografia engajada, fotografia popular e um registro subjetivo, né? Uma composição subjetiva a partir desse registro. São oposições? Como é essa relação para você? Então, hoje eu vejo uma aproximação e atravessamento de todos esses trabalhos. Tanto o trabalho documental quanto o trabalho mais autoral de construção de paisagem e o trabalho que eu faço hoje, que é uma abstração assim, praticamente completa. Assim, no sentido do material que eu trabalho já não tem mais tanta decalque da realidade como tem o Fluxos, né, que é esse trabalho que eu faço no ônibus. Mas quando eu tinha, no começo, eu tinha 2 trabalhos que eram separados, um era o trabalho documental, que era um trabalho muito próximo ao fotojornalismo. Então, eu produzia uma fotografia eu produzia uma fotografia que ela tinha um objetivo, que era informar, que era contar uma história, e muito dentro desses moldes do fotojornalismo. Então, eu ia cobrir uma pauta, vamos dizer assim. Era uma fotografia instrumentalizada. Eu ia cobrir uma pauta que eu me colocava sobre o que estava acontecendo na cidade. Então, eu ia cobrir uma pauta e eu me preocupava em fotografar para essa pauta os elementos chaves para contar essa história. Então, eu fotografava o personagem, o cenário. Então, eu tinha uma fotografia muito linear nesse sentido. E eu fui juntando esse material. Então, é um material de arquivo, de memória, desse período inteiro que eu fotografei. Mas era uma fotografia documental, fotojornalista, que às vezes eu subvertia, porque o lado de estético assim, é muito grande, né? E assim, eu cometi alguns crimes dentro da escola da fotografia documental, que eu estava com uma imagem no meu computador tratando, e aí eu via que tinha alguma coisa ali que me incomodava, que me puxava na composição tanto do desenho quanto da gravura, né? Você trabalha com massas, trabalha com pontos de atração, né? Com ritmos e com texturas. Você tem todo um ferramental para a composição que é mais livre, que você joga e tira e coloca. Na gravura eu aprendi assim, meu professor chegava com a matriz ainda molhada e ele mostrava, olha, tem esse ponto aqui branco, claro, está chamando muita atenção. Vamos diminuir esse ponto branco aqui, essa luz. Vamos abrir uma outra luz aqui, nesse outro ponto aqui, para poder equilibrar. Então, era sempre trabalhando a questão de equilíbrio, de massas. E na fotografia é um instantâneo. Então, eu fotografei, claro que você recorta o que você quer mostrar do mundo, sempre um recorte, mas às vezes fica ali uma coisinha, é um papel, é alguém que entrou ali, isso me incomodava e eu não tinha o pudor de ir lá e apagar essas coisas, ou de fazer um corte para que a cena, fazer um reenquadramento depois de ter fotografado. E é claro que isso eu não contava para os meus colegas fotógrafos documentais, porque isso era considerado um crime muito grande. Estava ali alterando a realidade. Mas a realidade, para mim, também ela tinha essa coisa da estética, né? Da composição. E, então, assim, eu tinha uma fotografia, que era a fotografia documental, que ela servia para uma história, para contar uma história, para informar. E tinha uma fotografia que eu fazia testando e experimentando em casa, assim. Mais livre. Então, eu pegava uma imagem, juntava com outra. Eu me lembro, eu fui fotografar um fórum da cidade, que fui ali, quem não é do Rio não sabe, mas fui no Galpão da Cidadania, ali na região portuária.
Se eu não me engano, era para ser estava sendo discutido o estatuto da cidade, entre os movimentos sociais. Era uma reunião muito, que eu cheguei, já estava na metade, para o final, e reunião, a gente sabe como é que é a assembleia, né? A assembleia é muito chata, as pessoas falando e tudo. E eu fiquei ali, era um lugar que tinha uma luz e umas sombras muito interessantes. Eu fiquei fotografando as sombras e as luzes e eu pegava assim as pessoas também. E eu cheguei em casa depois, essas fotos que eu fiz da luz e da sombra, quando eu estava entediado com a reunião, para mim foi muito mais significativo do que o próprio registro da reunião, que era chato, era fotografia, retrato de pessoas falando ou das pessoas assistindo. E aí eu fiz umas paisagens que eram esse lugar com essas luzes, com essas sombras, com as pessoas aparecendo, e eu fui construindo isso, que era para mim muito mais interessante, mas eram coisas que eu não mostrava. Esse material que eu produzia, que era muito mais estético, eu não mostrava porque para mim não era um material que era a realidade, era um material documental. Então eu tinha, paralelo a esse trabalho documental, do registro da realidade, do fato do acontecimento, eu tinha essas experimentações que eu já vinha fazendo. E no momento que eu comecei a construir as paisagens que eu vinha de ônibus e que essas coisas começaram a aparecer com mais força, eu tive coragem de mostrar, e isso foi muito bem aceito, eu entrei para o mundo da fotografia contemporânea que eu não tinha referências. Toda a minha referência na fotografia era referências do fotojornalismo, da fotografia documental. Esse mundo da fotografia autoral era um mundo que era desconhecido. Eu não tinha referências assim, do que eu estava fazendo, para mim não era fotografia. Aquilo que eu estava fazendo com essas colagens não era fotografia, era uma outra coisa que eu não sabia o que era. Que era mais próximo da gravura, das artes visuais, do que da fotografia. E depois, quando esse trabalho já começou a ser reconhecido, esse trabalho de construção de paisagens, esse trabalho de colagens, né, de fotografias, começou a ser aceito, eu comecei a entender, comecei a ver outras pessoas que faziam trabalhos assim também, então isso passou a ser, não ser estranho para mim. Eu fui revisitar esse material documental. E aí eu fui revisitar esse material com outro olhar, já com um olhar mais livre, que se permitia pegar, construir paisagens, que hoje eu chamo de paisagens sociais e paisagens políticas, de pegar uma foto de uma favela, de uma outra favela, e juntar e construir com essas duas imagens, construir uma imagem mais, do ponto de vista, mais forte. E eu não estou mais falando da Providência, mas eu estou falando de uma luta que engloba outras favelas, com outros tempos. Então, o Favelicidade também ele veio acompanhando essa minha evolução na estética. Então, no começo, ele era um trabalho documental, híbrido, porque eu tinha fotos que eram estritamente jornalísticas, que eu achava assim, essa foto tem que ter, porque eu estou falando da Providência, estou falando da desocupação da Vila Autódromo, essa foto ela tem que ter. E aí, quando eu juntei a primeira edição do Favelicidade, ele tinha fotos que eram... Favelicidade é um projeto que eu pretendo ainda transformar num livro em algum momento. Mas a primeira edição do Favelicidade, eu tinha fotos que eram fotos jornalísticas que mostravam um acontecimento, fotos documentais que já tinham um tempo de entendimento mais expandido, e fotos que eram colagens. E quando eu juntava esse material, era um Frankenstein, porque eles não conversavam entre si. Então, assim, eram fotos com objetivos diferentes. E hoje o Favelicidade ele é todo nessas construções que são muito mais subjetivas, que falam muito mais de como aquilo me afeta, como todo esse material me afeta do que realmente contar uma história específica do que eu vi, do que eu presenciei, né? Mas é muito menos um relato histórico, de memória histórica, e muito mais uma memória afetiva. Eu acho que é isso. Valtar, eu queria perguntar para você sobre uma outra... Quer dizer, você fez essa distinção inicial, né, entre o trabalho documental e o trabalho autoral, que foi o que a Joana recuperou nessa pergunta, e a gente vai percebendo que não é uma relação
puramente dicotômica, que tem essas permeabilidades. Eu queria que você falasse sobre uma outra relação que aparece no seu trabalho, né, que é essa entre o trabalho coletivo e o trabalho individual autoral, né, que é uma dimensão do fazer, da organização, né, do próprio ofício, mas que eu também imagino que incide sobre o que, né? Não é só apenas como, não é só uma forma de organização das relações de trabalho. Você faz parte de um grupo de fotógrafos, né, que compartilha algumas coisas, trajetórias, interesses, formação, também tem uma iniciativa de um espaço coletivo, que é o Ateliê Oriente, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre esse processo de formação do olhar e de realização da fotografia, que é tão particular, mas que ao mesmo tempo tem uma dimensão coletiva no seu trabalho, né? Como é que se articulam essas dimensões, a dimensão coletiva e a dimensão autoral? Assim, quando eu falo dos meus processos artísticos, eu estou falando assim, de um trabalho muito individual, muito autoral, né? Nessa uma dimensão muito autoral, muito individual. Mas assim, a fotografia, primeiro que eu encaro a fotografia realmente, pode parecer um clichê, mas é realmente como um encontro, né? Então, a fotografia ela se dá no momento que eu estabeleço relações com as pessoas, com os lugares e com os eventos, e essas relações me permitem ter intimidade para fotografar e me permitem também até mesmo ter um tempo que vai além do tempo do evento, do acontecimento, mas um tempo depois que eu posso experimentar aquele lugar esteticamente, né, subjetivamente. Então, assim, a fotografia que eu faço, ela só acontece no momento que ela é permitida. E nesse sentido, tem esse sentido coletivo de eu chegar no lugar que eu estou fotografando através de uma permissão, de fazendo parte de um evento que é coletivo, de ser aceito naquilo e ser permitido estar ali, como também as práticas que eu fui aprendendo com o tempo, que são práticas da fotografia documental, elas são práticas que eu aprendi muito também no convívio com outros fotógrafos, de ver como eles agiam também, de trocas também. Então, todo o meu trabalho documental, porque eu considero o meu trabalho autoral também documental, né? Então, assim, todo esse meu trabalho autoral ou um trabalho mais documental, ele é todo construído nessa ideia tanto da coletividade de ser aceito e de se retornar para essa, que é um trabalho também que eu pretendo que sempre, isso é uma prática da fotografia documental, que esse trabalho retorne para as pessoas de alguma forma. Eu vejo o meu trabalho muito mais também é um trabalho estético, um trabalho autoral, mas também é um trabalho de comunicação também, de estar comunicando. Então, o meu trabalho, para mim, ele só é completo quando eu percebo que as pessoas que eu fotografei, elas se reconhecem ali, reconhecem a paisagem que eu fiz e me dão esse retorno. Então, assim, a coletividade, o coletivo, ele está todo esse processo, né, do meu trabalho. Desde o momento que eu encaro ele com essa dimensão de uma comunicação, de uma fotografia popular, que ela tem um objetivo político, que o meu trabalho também ele tem ele é todo em cima dessa visão política, então ele tem um compromisso político também com essa visão de cidade, com essas disputas. Então, assim, eu acho que essa dimensão coletiva ela atravessa todo esse meu trabalho, né? Muito mais assim do que uma visão estética, por trás dessa experimentação estética, dessa busca, dessa pesquisa, está o meu objetivo, né? Agora tem uma dimensão também de uma produção, porque assim, vocês são um coletivo, né, de fotógrafos. Hoje dá para dizer que tem um campo onde de interlocução, não só estética, mas disso, né? Você está falando, é uma
fotografia política, uma fotografia... Vocês foram formados, né? Você e alguns outros fotógrafos foram formados por uma determinada escola, né, de fotografia. Como que é essa outra dimensão da produção coletiva, né? Que tem uma relação sua com quem você fotografa e também uma relação sua com seus pares, digamos assim, com aqueles que são fotógrafos iguais, que estão pensando um pouco a fotografia nesse registro, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa relação com os teus companheiros fotógrafos, com esse coletivo de pessoas que estão fotografando a cidade. E a gente está passando aí algumas imagens tuas do meu site. É. Então, assim, a escola de fotógrafos, ela não só formou fotógrafos uma qualidade técnica espetacular, assim, grandes fotógrafos que saíram da Maré, da escola de fotografia da Maré, saíram fotógrafos importantíssimos para a cidade do Rio de Janeiro, assim, na construção de uma iconografia para a cidade que enriqueceu, né? Assim, a escola de fotógrafos também, nessa disputa de narrativa, ela de enriquecer o imaginário da cidade, também ela também teve um papel importante na aproximação dos fotojornalistas que entravam na favela apenas para fotografar junto com a polícia, mas passaram também a ver na favela também um espaço para se fotografar de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, assim, também abriu espaço para que outras pessoas pudessem ver nas favelas e nas periferias um espaço, não só um cenário de uma fotografia do exótico, ou de uma fotografia, um campo para fazer uma fotografia de guerra, mas também de experimentar outras maneiras de fotografar. Então, assim, eu venho dessa formação, eu venho dessa escola, então é um coletivo, é uma família, muito mais do que os fotógrafos saíram de lá. Nós somos uma família, a gente tem prazer de estar fotografando junto e de ver o trabalho do outro e crescer com o trabalho do outro. Mas eu acho assim que também, por mais do que a escola de fotógrafos, esse coletivo se tornou um movimento. Então você tem outras cidades, outros coletivos e em outros estados também, grupos que se formam com esse objetivo, com o mesmo objetivo de fotografar o seu espaço para a produção de uma produção de memória, para retratar o seu espaço de uma forma diferente do que ela é retratado. Então, assim, isso se tornou muito mais do que o trabalho de coletivo, se tornou um movimento. Aqui no Rio a gente chama de fotografia popular, por causa da escola de fotógrafos populares. Assim, eu me considero um fotógrafo popular. Por mais assim que e isso vai diversificando também, né, a produção da fotografia popular. Ela não é só uma fotografia política ou de memória, mas também ela permite umas experimentações estéticas. Temos fotógrafos que entraram também, exploram esse campo maravilhosamente bem. Temos a Valda Marques, que faleceu recentemente, que ela fez um trabalho belíssimo de Sepitiba, que era a cidade que era o bairro que ela nasceu aqui no Rio de Janeiro, que tem uma baía muito degradada, mas ela voltou para fotografar Sepitiba com um olhar de quando ela via quando criança. Então ela não foi para retratar um lugar degradado, um ambiente degradado, mas para buscar nas memórias dela e reconstruir, fez um ensaio belíssimo com essa dimensão afetiva do lugar onde ela morava. Tem o Ratão Diniz também, que é um fotógrafo, que tem um trabalho também belíssimo, que é uma documentação longa, tanto da cena de grafite do Rio de Janeiro, quanto também das manifestações populares, como Folia de Reis. Então, assim, é um trabalho, é uma documentação que é do Ratão, que é essa da Folia de Reis, do grafite, das turmas de bate-bola, e que é uma documentação de vida inteira dele, e que ele me permite assim, acompanhar ele nessas documentações, nessa dimensão de que nós somos uma família e que eu consigo estar ali fotografando também essas
essa documentação junto com ele, mas entendendo que aquilo é o trabalho dele, então eu vou buscar ali uma outra forma de documentar que não seja a forma que ele documenta. Então também, sabe, então tem essa dimensão da gente reconhecer no outro um trabalho de aproximação, um trabalho político, um trabalho e tentar buscar uma outra forma de documentar, de fotografar aquilo que não seja que some, sabe? Que não seja um trabalho que corre junto, mas que vai somando, né? E tem no Brasil tem vários coletivos que trabalham tanto nessa dimensão, como eu falei, política da memória, como também de uma experimentação estética também já, ou seja, de um discurso político, mas também de um discurso estético. Então, nesse sentido, essa fotografia, eu tenho entendimento do que eu estou produzindo aqui, o que o Ratão produz com a documentação dele, o que os colegas dos coletivos lá de Fortaleza produzem, estão todos caminhando no mesmo sentido, de enriquecer essa produção de uma fotografia popular e periférica, e de dizer, olha, nós temos um discurso, porque é diferente o discurso de quem está dentro, de quem vai cobrir essas mesmas pautas vindo de fora, com o olhar de fora, né? Então, assim, eu encaro assim, também essa dimensão do coletivo, olha, aqui esse fulano está produzindo um trabalho assim, pô, vamos divulgar, vamos mostrar esse trabalho, vamos valorizar esse trabalho, porque é um trabalho que ninguém está fazendo, e é um trabalho que tem um olhar único, e vamos divulgar, e vamos dar uma força, vamos falar, porque isso também sendo um movimento político de afirmação, né? Não que as pessoas que não sejam de periferia não possam fotografar, mas assim, mas é um olhar de dentro e com uma outra dimensão que a gente precisa estar sempre. E nesse sentido eu vejo esse sentido coletivo desse movimento, né? Eu falei demais. Imagina, eu estou passando aqui, Baltar, um trechinho de um dos seus trabalhos, que é o Fluxos, né? E enquanto isso, eu queria ler alguns comentários aqui. O Neto Amorim, ainda quando você falava sobre sua trajetória de formação, escreveu: a arte nos deu menos um milico. Então, foi uma mera constatação, um juízo de valor, mas está aqui registrado. E a Ana Mauad escreveu: oi, Baltar. A sua formação de artista visual por meio da gravura está presente na forma de você compor as fotografias, com a vantagem de que a sua fotografia tem um aspecto de palimpsesto. As camadas de tempo se compõem numa única imagem mais plural. Muito legal. E antes da gente partir para a terceira parte do nosso roteiro, que seria sobre as suas relações contemporâneas, digamos assim, com a cidade, né? Queria fazer essas duas perguntas também da Ana, que são as seguintes. Queria que você falasse um pouco da relação da fotografia com os mundos da arte. Como é que você avalia o papel da geração de vocês na militância pela inclusão visual? E uma outra pergunta também da Ana, junto com essa: ainda é possível viver de fotografia? Bom, eu acho acho não, né? A fotografia ela é democrática, né? É uma forma de expressão muito democrática, tanto pelo acesso aos equipamentos. Hoje cada um que tem um celular, ele é um fotógrafo, mesmo que não esteja produzindo um trabalho autoral, um discurso autoral, mas ele está ali documentando a própria vida e está criando uma linguagem, está criando uma estética com
com esse material, com essa fotografia, está se expressando também de alguma maneira. Então, assim, e possibilita que, não só esses equipamentos, né, o celular, não só permite que as pessoas entrem na fotografia, nessa dimensão de estar produzindo e documentando o seu próprio cotidiano, registrando isso, mas também como uma ferramenta de denúncia e de surgimento de novos documentaristas. Tem muita gente documentando o seu cotidiano na favela na questão da dimensão da denúncia, de poder fotografar uma operação, uma ação e colocar isso, e então ver o poder que a imagem tem nessa dimensão. A fotografia ela permite tanto essa dimensão democrática de permitir experimentações, de permitir expressão, de permitir comunicação, mas assim, o consumo dessa produção ainda é muito restrito. Então, a fotografia, eu digo, o consumo da fotografia produzida na periferia, na fotografia produzida na fotografia popular. Então, você tem grandes fotógrafos que fotografam e registram e documentam, e o seu local de origem é reconhecido nesses locais, mas não tem acesso a um cenário mais amplo da fotografia. Então, assim, nesse sentido, a fotografia ela ainda não é democrática. Alguns outros campos da arte, como a pintura, como a instalação, como a performance, como a dança, nesse sentido, são mais democráticos em aceitar uma estética, de aceitar não, de se permitir que artistas de periferia entrem nesses espaços e tenham algum tipo de reconhecimento, que é a fotografia. Eu vejo a fotografia um campo mais elitista, parece um paradoxo, né? Mas a arte em geral, ela se contamina, ela permite que artistas que não são da elite, né? Da elite, consigam entrar e consigam sobreviver e ser reconhecidos nesses espaços muito mais do que a fotografia. Atualmente eu percebo muito isso. A fotografia ela não deixa de acontecer na periferia, ela acontece. Ela não deixa de ter os seus documentaristas, os seus artistas produzindo, experimentando, produzindo. É uma produção muito, muito pulsante e muito viva, mas ainda depende do trabalho de curadores perderem um pouco da preguiça e ir para esses campos, para esses espaços, procurar aonde está sendo produzido, quem está produzindo, como está produzindo, por que está produzindo. Então, assim, eu vejo ainda um trabalho muito preguiçoso do meio fotográfico, de estar sempre rodando em torno dos nomes já conhecidos, né? Então, são poucos os que conseguem furar. Então, assim, eu falei da Valda, tem um trabalho maravilhoso e pouco reconhecido, assim, pouco reconhecido no Rio de Janeiro, e fora do Rio de Janeiro menos ainda. E o trabalho dela belíssimo, poder estar em qualquer galeria, em qualquer museu, qualquer centro de cultura. O Ratão também, e vários outros fotógrafos que têm um discurso. O meu trabalho, eu consegui furar porque eu tenho um discurso mais contemporâneo. E no momento que o meu trabalho apareceu, eu estava falando sobre a cidade, no momento que falar de cidade estava na ordem do dia. Então, esse era um trabalho que falava da cidade, no momento que essa disputa da cidade era uma pauta, e eu tive também um reconhecimento em 2 grandes prêmios, que foi o Conrado Vesser e o Brasil Fotografia. Foram que me projetaram. Antes eu tive aqui no Foto Rio, na leitura de portfólio, eu mostrei esse trabalho, é claro que sim, eu mostrei meu trabalho,
Meu trabalho foi muito bem avaliado na leitura de portfólio, e eu tive incentivo para poder levar para esses prêmios, e esses prêmios foram aceitos. Mas eu ter ido ao Foto Rio mostrar o meu trabalho já foi um movimento meu de quebrar uma barreira. Então, eu fui levar um trabalho para um espaço, que era um espaço, por mais que... Eu não estou querendo... Eu estou com muita dificuldade de tratar esses espaços como espaços elitistas, e aí eu estou também negando, pô, são um espaço elitista, mas você chegou nesse espaço, você mostrou o seu trabalho, e o seu trabalho foi muito bem aceito. Então, assim, é claro assim, que é um espaço aberto para quem chega ali, mas assim, é muito cruel a gente achar que um espaço é democrático porque ele é aberto para todo mundo chegar nele, enquanto a gente sabe que a maioria das pessoas estão produzindo e elas não têm acesso, às vezes, a passagem, às vezes a alimentação, às vezes a comprar equipamento, produzem de uma maneira, produzem de uma maneira muito orgânica e vital, porque elas precisam produzir, mas elas não têm acesso a esses espaços, né? Alguém fala, não, mas pô, podem chegar aqui, o espaço está aberto, mas não é assim. A gente precisa que quem está no poder quem tem o poder de olhar para uma produção e falar, essa produção aqui, de incentivar e de trazer, de mostrar essa produção, saia um pouco e vá procurar. E não espere que essa produção chegue, sabe? Então, assim, é democrático porque permite que todo mundo chegue, mas não é democrático porque não faz esse esforço também de ir aonde as coisas estão sendo produzidas. Porque estão sendo produzidas e muito. Então, assim, é interessante quando as mulheres... os fotógrafos negros se articulam e eles criam um espaço de atração. Então, o curador do centro cultural, do museu, de uma exposição, consegue ver que existe um movimento de fotógrafos negros e vai procurar ali um fotógrafo negro para poder colocar na sua produção e falar, olha, minha produção está sendo democrática, porque eu tenho os fotógrafos negros aqui, eu tenho mulheres aqui na minha produção. Mas, assim, para além desses coletivos de fotógrafos negros, tem muitos fotógrafos negros produzindo nas periferias e que não são vistos. Então, assim, precisa desse esforço para que a gente realmente se torne mais democrático e como fotografia. Abranger essas produções. E como é muito difícil sobreviver de fotografia, porque é muita gente fotografando e os espaços para disposição ou de venda, os espaços que contratam fotógrafos são muito poucos. Então, eu vejo a fotografia não sendo um espaço verdadeiramente que dê subsídio para que esses fotógrafos consigam viver. Já não conseguem viver de uma fotografia mais instrumental, tipo uma fotografia fotografia de casamento, ou de festa de 15 anos, ou de shows, porque tem muita gente fotografando, e todos esses lugares são nichos, então é difícil de você entrar para sobreviver fotografando nesses ambientes, na fotografia de eventos, a fotografia de propaganda, de publicidade, o fotojornalismo. Todos são lugares muito fechados, de nicho, para muita gente produzindo. Então, assim, é difícil sobreviver de fotografia. Quem está fotografando hoje realmente fotografa porque precisa fotografar, porque está se dedicando, está colocando do seu próprio bolso, a sua energia, porque precisa, porque sente a necessidade disso. Eu acho que é isso. Já me falei muito, já me perdi aqui nessas respostas todas. Nada. Tem duas... mais do que devia. Não. A Ana Valéria, do Instituto de Artes da UERJ, faz uma pergunta aqui para ti. Eu queria engatar nela também, depois que eu ler aqui a fala. Ela diz assim:
antes de fotografar, você pensa em conceitos, projetos, ou essa ideia acaba se formando depois das séries fotografadas? Tem outra, um pouco, como é que é esse teu processo criativo, né? Tô entendendo que a Ana está um pouco perguntando sobre isso. E aí eu queria perguntar uma outra coisa, que é um outro pensamento sobre a fotografia, e a gente vai encontrar a cidade também, que é uma trajetória acadêmica sua, né? Assim, de um pouco... Como é que essas duas coisas estão juntas, né? Então, que aí já a gente... É um pouco para engatar na nosso terceiro bloco, né? O que é essa cidade... Parece que a cidade influi na tua vida tanto na fotografia, na produção artística, quanto também num processo de elaboração sobre esse fazer artístico e sobre esse fazer da cidade, né? Queria um pouquinho que você falasse sobre isso. Que a Ana perguntou é bem interessante. Assim. Na verdade, as duas coisas acontecem comigo hoje. Acontecem paralelamente, né? O meu trabalho fotográfico, o meu trabalho fotográfico me traz ideias, me traz conceitos, que eu me alimento deles. Então eu vou descobrindo, eu vou entendendo, eu vou descobrindo, eu vou aprendendo com o meu processo. E o processo ao mesmo tempo também questões. Essa vivência me traz questões que para solucionar essas questões na minha cabeça, às vezes algumas aflições, algumas angústias, me trazem conceitos, ou a própria experiência de estar vivendo ali me traz conceitos e eu vou trabalhar esse conceito, essa ideia, produzindo para que isso... Para ser mais claro, né? Ao trabalhar com a fotografia documental na cidade, eu descobri a cidade, descobri os conflitos, descobri as tensões, e isso me fez ver a cidade de uma maneira diferente. Me ver a cidade de uma maneira diferente me fez ter um discurso que muitas vezes a fotografia ia além do que eu estava fotografando. Então eu precisei criar para que esse discurso se materializasse. Meu trabalho, que eu estou mais recente agora, o Anomia, que é um trabalho que é menos calcado na realidade, é um trabalho que surgiu de uma angústia muito grande sobre o que é viver numa cidade capitalista, no mundo capitalista, nesses valores, com desastres ambientais, com o sistema prisional, as pessoas sendo estocadas nas cadeias. Como falar disso, dessas angústias que eu tinha com esse sistema, com essa produção, com esses desastres, de uma maneira que eu conseguisse colocar essas angústias para fora e que eu pudesse trabalhar com isso sem que fosse de uma maneira mais fácil, né? Porque assim, eu poderia trabalhar essas questões produzindo uma fotografia documental que ia me levar, que ia me dar, ia precisar de alguém financiando essa pauta, alguém pagando uma pauta que eu pudesse me deslocar, então, para poder falar do sistema prisional. Teria que ter alguém que me financiasse uma pauta e que me abrisse as portas para ir nas cadeias, para conversar com as pessoas e tudo, para produzir um trabalho que falasse do sistema prisional que fosse significativo. Mas agora eu posso, com essa angústia na minha cabeça, eu posso me apropriar de imagens que já foram feitas para produzir um discurso meu que fale dessa minha angústia, que faça associações de imagens e que eu consiga colocar esse trabalho para fora. Então, assim, eu tenho a realidade que me transforma, eu me transformando, eu produzo uma imagem que fala um pouco dessa realidade que me afetou. Não sei se foi bem isso que a Ana perguntou. Mas essas angústias desse meu fazer também, dessas ideias que eu tinha e que eu queria materializar essas ideias em material, numa produção, ela foi me levando também a querer entender isso, né? A querer entender quem já tinha feito um trabalho de fotografia expandida, quem já
se isso era um caminho válido, se isso era um caminho que fosse aceito. Isso começou a me levar a estudar, a ler, a estudar, a querer estudar, e me levou até o mestrado. Porque o que acontece também? Com a minha produção, dominando a prática, dominando a técnica, foi cada vez ficando mais fácil produzir imagens bonitas, imagens esteticamente interessantes. Então, assim, eu fui dominando todo esse meu repertório e fui criando imagens esteticamente muito interessantes. E aí começou a me incomodar também de conseguir produzir uma imagem que esteticamente era interessante, era agradável, essa facilidade, mas que muitas vezes eu estava tocando nesses assuntos superficialmente. Então eu quis também entrar, eu me senti necessidade de entrar no programa de mestrado para conseguir estudar temas mais a fundo que para mim eu não tinha tanta profundidade para tratar. Porque para falar da cidade, da paisagem da cidade, de uma construção de uma paisagem da cidade, da transformação, tudo esse repertório todo, eu já me sentia confortável de trabalhar, de produzir, de uma produção. Mas no momento que eu comecei a tentar entender a violência, as relações de violência, como se produz a violência, como se consome a violência, que é o meu trabalho do mestrado, era um trabalho que eu comecei a produzir imagens estavam muito fortes, muito bonitas, muito atraentes, mas o meu discurso sobre essa produção dessas imagens era muito raso. Então eu precisei procurar um mestrado, para procurar autores que trabalham esses temas, trabalham a produção de imagem, para poder continuar a fazer, porque a produção era muito fácil, estava muito fácil produzir imagens, mas o meu discurso estava muito vazio e o meu entendimento era muito superficial. Então, essa reflexão vai muito além da produção de imagens. Assim. A produção de imagens às vezes se torna muito fácil, mas assim a reflexão às vezes é muito mais custosa, né? Acho que é isso. Eu estou enrolando vocês a beça, né? De jeito nenhum. A gente está aqui adorando, né? E achei curioso que a Joana estava passando algumas das imagens que estão no seu site, e a Ana Valéria, que está aqui participando com a gente, comentou um espetáculo, imagens que impactam o olhar. E aí, logo em seguida, apareceu no seu próprio site uma frase do Guy Debord, que fala também sobre o espetáculo, mas em outro sentido, né? Achei curioso isso, mas a gente, nessas duplas e nesses duplos, a gente queria te perguntar, Luiz, como é que essa relação de dupla determinação quase, né? Ou de múltiplas determinações entre a experiência, a fotografia, o registro, a documentação, a criação e a cidade, né? Como é que tudo isso se processa, como é que tudo isso acontece no presente, né? No momento atual que a gente está vivendo, então. Como é que tem sido a sua rotina, sua circulação, seu cotidiano durante esse período de isolamento, né? É possível fotografar a cidade sem ter uma cidade para transitar? O que é que você tem feito nesses tempos? O que você tem fotografado, ou melhor, como é que tem sido a sua relação com a fotografia nesse momento que vivemos todos nós? Bom, como vocês viram assim, falando, né? Eu funciono muito como o meu trabalho, assim, de uma forma muito a maneira como eu sou confuso para falar e para explicar também é a maneira que funciona a minha cabeça, assim, né? As coisas todas se misturam, né? Então assim, então é fácil. O meu trabalho ele é atravessado de todas essas formas
porque é a maneira que eu penso. Eu não consigo separar muitas coisas. Quando as coisas estão muito separadas, eu, de alguma forma, eu faço elas se ligarem. Então, assim, o meu trabalho que é político, que é estético, que é de memória, que é documental, que é autoral, que é colagem, tudo isso está misturado na minha cabeça. Então, as coisas às vezes ficam rodando. A minha escrita também do mestrado está sendo bem assim. Eu tenho muita coisa e eu vou juntando as coisas quando as coisas elas tomam uma dimensão enorme. Quer dizer, também a escrita que eu fiz também eu escrevi durante também para o blog do Ateliê Oriente. E tudo acontece assim meu processo de criação é assim, tanto da fotografia quanto da escrita é assim. Eu vou colocando, vou juntando coisas, vou juntando coisas, daqui a pouco tudo aquilo chega num ponto que tem que sair, que já não tem mais espaço para continuar. Então, ela tipo, é como se fosse um parto. Então, eu tenho que sentar para escrever sobre aquelas coisas que estão me incomodando, ou as imagens, que as imagens também elas vão te trazendo ideias, vão te trazendo sentimentos. Então, no momento que você está fotografando uma coisa, você está sendo contaminado pelas imagens. Aquelas imagens estão te sensibilizando. Eu não trabalho com... Minha fotografia ela não é um instantâneo. Eu não faço uma foto e aquela foto está resolvida e eu vou publicar aquela foto. Então, eu vou fotografando compulsivamente, perseguindo o mesmo tema, a mesma coisa, durante muito tempo, quando eu tenho um volume muito grande, tanto de imagens, quanto de sentimentos, quanto de ideias. Aquilo tem que se transformar em alguma coisa. Aí eu paro, porque eu durmo pensando naquilo, eu acordo pensando naquilo, eu sonho. Às vezes no sonho me vem, tem que produzir. Aí eu sento, abro a minha pasta no computador, que tem lá um monte de imagens que eu produzi sobre aquilo, e aquilo vai virar uma imagem. E aí eu fico trabalhando naquilo. Então, eu tenho lapsos, eu tenho épocas que eu não consigo produzir nada. Nem ler, nem pensar, nem escrever, nem produzir nada. Então eu fico muito tempo num vazio. E logo depois as coisas começam a acontecer na minha cabeça. Então tem momentos que eu estou produzindo muito. Que eu acordo animado, que eu acordo entusiasmado, já acordo já querendo tomar café para produzir. Então, assim, eu vejo muito como uma metáfora, como uma panela de mingau. Eu gosto muito dessa metáfora. Que eu estou ali com vários caroços, eu tenho que ficar mexendo aquilo ali até aquilo tudo se dissolver e eu ter um caldo grosso, né? Então é isso, como funciona. Na pandemia está sendo assim, muito dessa forma também. Às vezes, eu tenho muita vontade de trabalhar, outras vezes eu estou sem vontade alguma de fazer. Meu material de trabalho, como eu já trabalho com material de memória e com material de arquivo, eu não preciso mais da cidade para fotografar. Eu já tenho a cidade toda estocada aqui no meu HD, de todas as viagens que eu faço. Então, tem várias séries. Por exemplo, estou falando de coisas que estão na minha cabeça. Eu passei muito tempo fotografando, andando de trem. E eu fotografando o caminho de trem. Eu tenho muitas imagens estocadas. E eu sei que vai sair muita coisa interessante, mas eu ainda não parei para sentar, para olhar e fazer, construir essas imagens. Gente, olha só, vou pedir para vocês passarem agora um videozinho, porque o home office é assim, né? Estão tocando a campainha, vou entregar alguma coisa. Eu só vou abrir e aí vocês passam enquanto eu saio. Vamos passar o Favelicidade, que eu gosto, pode ser?
Eu só estava ouvindo a música, mas não vi. Ixi. Agora sim. Bom, gente, tá parecendo que tipo aquele, sabe aquelas vídeos do Porta dos Fundos, né? Tá tranquilo. Tocou aqui uma entrega, explicar para vocês. Eu acabei de me mudar, então a minha casa não tem quase nada. Então eu estou entregando algumas coisas ainda na mudança. E aí o entregador estava aqui, era a última entrega, eu tive que abrir para ele. Vocês me desculpem. Vocês me ouviram? Me ouviram? Sim, Ah, tá. eu que estou muda aqui falando sozinha. Esse trabalho que vocês acabaram de mostrar é o Favelicidade, é um trabalho que eu faço desde 2009. E aí tem não só as favelas, o cotidiano das favelas, que aconteceu nas favelas desde 2009, que foram as ocupações militares, as remoções, como tem também carnaval, e como que é uma das atividades, né, que acontecem, Folia de Reis, que acontecem nas favelas do Rio, essa produção, né, cultural que acontece nas favelas do Rio, impactadas pelas ocupações militares. Tem uma imagem que passou, que é do Bloco Se Benze que dá, que tem o bloco de carnaval passando, que é um bloco que passa pelas favelas do Rio, e é o militar do exército escondido na sombra. Esse é um trabalho que eu produzo desde 2009, trabalho assim que eu quero muito um dia ver como livro. Você falou de... Eu queria te perguntar um pouquinho também disso, assim, voltar para essa coisa da produção dos trabalhos. Você tem essas várias exposições, né, que na verdade são resultado de um trabalho, anomia, fluxos, enfim, favelicidade, mas tem um suporte que parece que é diferente, né? Toda vez que você falou do favelicidade, você falou queria produzir um livro queria que isso estivesse num livro, e não tem uma diferença assim, a relação com o suporte que você apresenta, ou o que você fotografa tem a ver com um suporte específico? Então, grandes painéis, anomia, esses grandes painéis. Outro dia eu fui na fase e vi quase que eu trago ele para casa comigo. Mas tem essa relação entre o que você fotografa, a forma como isso vai se constituindo como uma exposição, como um produto, né? Assim, Sim, tem. Tem. Agora tem. No começo não. No começo a minha produção era tinha uma proposta política mesmo de divulgação, de ser utilizado pelos movimentos sociais. Mas no momento que eu entrei no campo, comecei a produzir no campo da fotografia autoral, os trabalhos começaram... Assim, eu não consigo nem pensar um trabalho, uma imagem sozinha, mas a imagem ela tem que fazer parte de um conjunto de imagens que vão produzir um discurso, ou um ensaio, depois eu posso trabalhar um recorte disso, mas sempre num conjunto, como também eu penso agora num suporte. Então tem imagens que eu já produzo pensando em como é que ela vai ficar numa parede, numa exposição, como é que elas vão estar organizadas em dípticos, em trípticos,
como é que elas vão ocupar um espaço para criar algum tipo de impacto, né? Como a mensagem vai chegar melhor, potencializada. E outros eu penso como Favelicidade, eu penso em livro. Não que Favelicidade não possa também virar exposição, ou os outros trabalhos também possam virar, que eu penso em exposição, possam virar livros. Mas o Favelicidade, eu penso que ele tem essa dimensão de documento, mesmo sendo um documento mais expandido, que não fale da história de uma favela, ou de uma história de um evento, de um acontecimento, mas um documento de todo um período, né, que nós passamos, dessas disputas. Pera, só um minutinho, gente. Opa, pode entrar aqui. Eu estou no computador. Vocês podem levar A Ana Mawad, né, mandou aqui Desculpa. Mandou aqui o trecho de uma entrevista que ela disse que deu deve ser Cadernos de Fotografia de Montevidéu, né, que tem um depoimento sobre a prática fotográfica do Baltar. Centro de Fotografia de Montevidéu. A fotografia do Baltar, produzida por meios de distintos dispositivos de fotografar, celulares, câmeras, está profundamente conectada à cidade, ao trânsito, ao deslocamento e à fusão de cenas em novas situações imaginárias. Sua formação em gravura na Escola de Belas Artes da UFRJ, associada à sua experiência de sujeito social comprometido com um mundo melhor, cria condições para um trabalho muito pessoal. Nele, a fotografia é um gesto de lançar-se no mundo para que esse mesmo mundo se faça visível à sua maneira. Muito bom. E aí acho que tem aqui, né, o site do Baltar e tem essa parte com comentários, né, com as críticas ao trabalho dele, que é muito legal ver. E eu, apesar dele dizer que é uma menos autoral, eu gosto bastante no Flickr, naquele treco de repositório de imagens, né? Tem uma série de fotografias. Viu, Baltar? Eu estava falando que, apesar de você dizer que é só, entre aspas, um documento, eu gosto muito das séries de documentação que você tem e que estão disponíveis para olhar, enfim, lá no Flickr, que eu acho que são, além desses trabalhos mais que estão em exposição e tudo mais, né? A gente queria te perguntar, diante disso, que a gente está vivendo, né, desse mundo mais encolhido e como é que profundamente violento, né, que a gente está vivendo da pandemia, do isolamento, enfim, tanto a violência que a gente já conhece quanto outras que a gente que eram inimagináveis há um tempo atrás. Como é que é possível, então, projetar um futuro, né, a partir disso e desse isolamento que a gente está vivendo? As tuas fotografias prospectam algum futuro? O que você tem imaginado, fotografado imaginariamente desse futuro? Bom, eu oscilo muito, né, entre um otimismo e um pessimismo assim muito profundo. Eu estou numa fase muito pessimista, assim, e o meu trabalho ele reflete um pouco isso, esse pessimismo. Mas eu acredito muito na força da fotografia, porque durante todo esse tempo, porque parece que quando eu falo de fotografia documental, parece que são coisas separadas, mas não são. Mas durante esse tempo da fotografia documental, de estar em contato com as pessoas, de aprender com as pessoas, de ter contato com outras realidades, de ver a força que a fotografia tem. Assim, não só a força de juntar as pessoas, mas também de tocar. Graças ao seu trabalho, tanto o meu trabalho como o trabalho do Ratão, de outros fotógrafos que fotografam a realidade do seu espaço e apresentam, muitos outros jovens, vendo essas imagens, se tocaram e quiseram produzir também, ter um discurso e falar dos seus espaços. Então, assim, eu vejo que a fotografia tem esse poder de tocar. Eu lembro também
de um evento que nós fizemos na Providência, e acho que a Joana sabe, assim, todas as favelas elas têm microdisputas, né? E tem grupos que, por causa da luta, do desgaste, às vezes não se... Todos os movimentos acho que tem isso, né? São grupos que acabam se distanciando no processo por causa de questões, ou algum tipo de disputa. Nós fizemos um evento lá na Providência com fotos e nós temos uma mesa com várias fotos e que as pessoas pudessem pegar a foto e falar o que aquela foto trazia de lembrança, de sentimento como se vê representado. E foi impressionante, assim, dos grupos, eu fiquei muito tocado com isso, dos grupos que tinham problemas, mas naquele momento ali, eles estavam falando de uma memória em comum, e rindo, e falando, e comentando, e como assim, como a imagem, ela tem esse poder de trazer, de guardar uma memória em comum, um sentimento, sabe? E de unir as pessoas nesse sentido, de trazer para uma outra esfera, para uma outra sensibilidade. E aí abrir, e até mesmo para a pessoa se abra para um discurso, para se falar, motivado por uma imagem, pelo sentimento que a imagem trouxe. E também foram vários retornos que eu já tive de pessoas que falaram assim, olha, essa fotografia sua aqui, pô, me trouxe uma memória, trouxe um sentimento, me fez querer também fotografar o meu lugar dessa maneira. Então a fotografia ela tem esse poder. Então nesse sentido eu fico muito otimista de ver que tem mais grupos, mais coletivos usando a fotografia para expressão, usando a fotografia para divulgar, como instrumento de luta, como instrumento de preservação de memória, de construção de narrativa. Então, tem muitos, não só a fotografia, como vídeo também. A produção daqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, a produção de vídeo é muito grande. Então, assim, a imagem ela tem esse poder. Então, isso me deixa muito otimista, assim, de quando porque para além da pandemia, que é uma desgraça, né, que chegou nas nossas vidas interrompendo, nós estamos numa sociedade muito dividida, que a pandemia ela só reforçou isso. Nós estamos muito divididos. E eu acredito que a imagem ela consiga tocar as pessoas e consiga fazer essas pontes, né? Sabe, para além de uma disputa que muitas vezes ela favorece alguém. Quando você tem numa favela, você tem pessoas com discurso de direita, pessoas com discurso de esquerda, e que elas se veem ali como inimigos, né? com diferenças tão grandes que separem. A fotografia, a imagem, ela pode fazer essas pessoas de novo, sabe, se ligarem. Então eu vejo muito isso me deixa muito otimista, né? Essa dimensão que a imagem tem de sensibilizar, de fazer as pessoas de se tornar humanas, as pessoas se tornarem mais humanas e mais ligadas nessa dimensão, né? Então é isso. Baltar, queria aqui todos nos equilibrando entre otimismo e pessimismo também. Queria agradecer a sua participação na tarde de hoje. Foi uma delícia aqui. Agradecer a presença de todos que estão assistindo aqui no Zoom e também no Facebook. Convidar para o nosso próximo encontro, que vai ser daqui a uma semana exatamente, numa entrevista pública também com o Luiz Baltar. Com o Luiz Baltar, não, eu estou me ouvindo duplamente, aí eu estou me repetindo. Com o Tiganá. Ninguém me aguenta mais uma vez, não. Com o Tiganá Santana, compositor, filósofo, que vai estar no seu lugar, Luiz, semana que vem. É isso, agradecer a presença de todos. Vou pedir para a Joana dar uma fechadinha, mas foi um depoimento delicioso.
Bom, eu que queria agradecer. Queria só, antes da gente fechar, falar que a Lívia mandou um beijo para você pelo Facebook. Ai, Lívia, e assim como eu e a Ana, disse que gosta muito também das suas séries de documentação, que a gente trabalhou juntos, né, em algumas coisas. Então, eu queria agradecer, voltar pela conversa aqui, dizer que foi um prazer e uma honra poder enfim, conversar sobre a sua trajetória, ver suas imagens, enfim, trazer essas suas elaborações sobre a cidade, sobre a produção imagética, que é a produção da cidade, né, também, e para a gente, que foi muito bacana. E agradecer, eu acho que basicamente é isso, agradecer essa possibilidade de conversa, né, nesse mundo isolado, essas pontes possíveis aqui, como você está falando, as imagens, essas em movimento aqui também acalentam a nossa esperancinha que está quase morrendo, mas que se mantém feliz e animada quando vê um trabalho como potente como o teu, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito impressionante, assim, apesar de você dizer que está numa fase muito pessimista, mas as imagens que você produz, eu acho que de alguma maneira fazem essa chama por uma cidade viva, né? Mostram uma cidade viva, assim, é incrível como a gente consegue ser movido por elas, e eu acho que isso é fundamental, assim, podemos não saber exatamente para onde estamos indo, mas se movimentar e ser tocado por essa produção eu acho que é genial, assim, é uma capacidade que você tem que a mim toca muito, e eu acho que foi possível conversar um pouquinho sobre ela hoje. Então, agradecer por essa... obrigado. Por Eu queria essa... fazer vários agradecimentos, assim, aproveitar. Por favor. Quero agradecer, estou vendo aqui a Ana Mauad, eu estava olhando aqui, não queria que ela fosse embora antes de agradecer a ela. Assim, a generosidade que ela sempre teve comigo, e dizer que, ó, Ana, me espera que você ainda vai ser minha orientadora um dia. Eu não posso deixar você embora sem falar isso. Agradecer a vocês pela paciência, pela essa oportunidade de poder falar, de poder refletir sobre o que eu estou fazendo, e de me desculpar por muitos momentos eu tenho me perdido aqui, porque vocês me trouxeram questões que eu não estou acostumado a responder, então eu saí bastante do meu lugar de conforto. Me desculpar também pela interferência aqui da vida cotidiana na entrevista, mas eu acho que acabou no final dando tudo certo. Então, eu só tenho que agradecer e estou muito feliz. E dizer para todo mundo também que as minhas redes sociais estão todas são públicas. Quem quiser me procurar para depois perguntar alguma coisa, falar, tiver alguma dúvida, eu estou aberto para atender todo mundo. Ótimo. Obrigado, gente. E assim que esse negócio todo passar, você vem aqui para a gente fazer muitas coisas lá na Zona Leste. Você está me devendo um livro, Joana. Vou cobrar. É verdade. Mas esse eu só vou dar quando a gente se encontrar, para a gente tomar bastante cerveja. Eu tenho que ir para São Paulo. Isso aí. Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigada. Até mais. Ó, tem alguém perguntou, acho que foi a Ana, esse e os outros vídeos de todas as atividades nossas estão disponíveis no Facebook do Laboratório de Narrativas Urbanas e também do Centro de Memória da Zona Leste. Então, é possível acessar por lá, vai ficar pendurado no nosso Facebook, tá bom? É isso. Vou ficar aqui eu vou ficar aqui um pouquinho no mute, que eu quero ler tudo que todo mundo mandou para mim. Ah, pode olhar. Não me joguem para fora, não. Não, a gente deixa você aí, conectada. Valeu, gente. Beijo, Ana. Eu já tive o prazer de ter a Ana como orientadora, então... Aí. Só para fazer inveja para os outros. Eu voltei. Vocês ficam nesse tricô aí fazendo inveja para os outros. Olha, eu vou contar. A Ana, quando eu falei para ela que queria fazer